ótimo sábado para você que me assiste aqui pela Fonte TV, começando mais um programa Ser Mulher. E hoje nosso programa, gente, está imperdível. Nós vamos conversar aqui sobre varizes. Além de incomodar aí pelo lado estético, também pode prejudicar a saúde. Então não perca essa entrevista, tire todas as suas dúvidas aqui sobre as varizes. No nosso quadro de moda, você vai aprender a combinar acessórios de estilos diferentes, porém sem ficar deselegante. E se você aí de casa tem alguma dúvida sobre estrias, hoje você vai tirar todas as suas dúvidas aqui no Você Pergunta, Doutora Priscila Responde. Teremos ainda uma receita deliciosa no Cozinha Fácil, um frango com salada, muito rápido de fazer, muito fácil, dá pra você fazer aí no seu almoço, hein? E como não dá pra terminar o programa ficando parado, sentado no sofá, somente assistindo, vamos ter o Pro Corpo, onde você vai poder se exercitar um pouquinho, aprender aí alguns exercícios que vai beneficiar a sua saúde. Tudo isso daqui a pouquinho, logo após o intervalo, nós vamos começar aqui com todas essas atrações. E eu quero aproveitar e dar um recadinho para você, mulher que está gestante, você que está grávida. Eu estou vestindo Mega Dose, roupas lindas, super confortáveis, para contribuir aí para você ficar cada vez mais linda nesse período tão maravilhoso que é a gravidez. Nosso corpo muda bastante e as roupas precisam acompanhar as mudanças aí da gravidez. Mega Dose você encontra ali na loja Amor Maior, em Goiânia, no setor Jardim América. Então não perca tempo, vá até lá, conheça todas as novidades, todas as roupas que tem, feito especialmente para você, gestante. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouquinho falando de saúde, conversando um pouquinho aqui sobre varizes. Não sai daí que eu já tô voltando. Voltando do nosso intervalo, quero convidar você a rever uma matéria muito interessante sobre varizes. Além de deixar esteticamente, as nossas pernas principalmente feias, podem sim acarretar ali problemas de saúde muito grandes. Então quem tem varize precisa sim procurar um especialista, precisa sim investigar ali qual que é o grau, qual o nível daquele acometimento ali no vaso. Não dá para perder, Confere aí. Eu já estou aqui com o Dr. Vladimir Rodrigues, que é angiologista e vai conversar bastante com a gente hoje. Bom dia, doutor, tudo bem? Bom dia, Priscila. Muito bom receber o senhor aqui para falar de uma coisa que acomete os homens também, mas parece que as mulheres, não sei se a frequência é maior ou se as mulheres se preocupam mais, Mas varize é algo que incomoda bastante. Explica aí para as mulheres de casa o que é varize. Como que diferencia também, porque tem aquelas que são muito branquinhas, que às vezes dá para ver ali algum vasinho e tudo. É varize ou não é? Tem como diferenciar? Bom, gente, o conceito básico de varizes, ou veias varicosas, são veias alongadas, distendidas, alongadas e muitas vezes tortuosas, e que sempre tem acompanhamento de alteração funcional. Bom, o que a gente observa muitas vezes, a dúvida da maior parte das pessoas é de confundir. Eu tenho varizes, eu tenho veia arrebentada. Na verdade, a classificação, a doença é uma, é varize ou veia varicosas. Aí na classificação a gente tem desde os telangiectasias, que são vasinhos fininhos e que normalmente localizados na derme, normalmente tem um diâmetro aí de 0,1 até 1 milímetro. Existem as microvarizes que parecem um pouquinho, mas elas estão mais aprofundadas no subcutâneo e que normalmente tem um calibre um pouco maior, de 2 a 4 milímetros. E outras formas, varizes de grosso calibre, com doença ou não de safenas, Então, mas na verdade, assim, a doença é varizes, E pode acometer qualquer idade, tem a idade predominante? Priscila, olha, antigamente a gente observava numa década que normalmente variava de 20 a 30 anos. Mas hoje a gente observa, talvez até mesmo pelo uso precoce da contracepção, pacientes de 15 a 20 anos que já começam a apresentar. Mas com o progredir da idade, o problema a gente observa mais, intensifica-se, Se não tiver intervenção, se não tratar, Justamente, Bom, a doença acontece principalmente
por uma predisposição assim, genética mesmo. Então é a condição familiar. E que existem os fatores para desencadear isso aí, né? Que seria gravidez, que é o principal fator, né? As contracepções, contraceptivo oral, reposição hormonal, falta de atividade física inadequada, enfim. São vários fatores que agem na predisposição para que aconteça a doença. Tá certo. E aquele negócio que mulher que usa muito salto alto aumenta a chance dela ter varizes, isso é verdade? Isso é mito? Claro. Gente, durante muitos anos isso foi considerado um mito. Hoje tem estudos que mostram que, evidentemente, não são todas as mulheres, seriam mais as mulheres que têm uma predisposição familiar, porque assim, o salto normalmente, quando ele ultrapassa os 7, 8 centímetros, não estou nem falando de 10 centímetros, 11 ou 12, todo dia, sempre, ele atrapalha no retorno do sangue. Então, o movimento de bomba muscular que é feito pela panturrilha, que é o coração venoso periférico, ele, na verdade, ele fica prejudicado. E para um paciente predisposto, a chance disso acontecer é real. Então, durante décadas foi mito, mas hoje não é mais mito. Então, no máximo ali até os 6, 7. O que eu costumo falar para as pacientes, que a gente observa hoje, é que o paciente, se ele puder trabalhar sempre com um saltinho entre 3 e 6 centímetros, melhor, menos nocivo. Agora, evidentemente, a gente mora num país tropical, as mulheres brasileiras são muito elegantes. Então, tem um casamento, tem uma festa, um 10, um 11, 12, é diferente, não tem problema, né? Não dá para ser todo dia. Claro, agora no dia a dia não é legal. Tá certo, e nós temos uma participação. Alô, bom dia. Bom dia, Bispa Priscila, bom dia, doutor Vladimir. Bom dia, qual o seu nome? Mariana. Oi, Mariana, pode fazer sua pergunta. Então, a gente, quando era criança, minha mãe falava muito daquelas brincadeiras de pular elástico, pular corda, ou ficar pulando de um lugar para o outro, assim, arrebentava a veia ou dava varizes nas pernas. Eu queria saber se isso tem procedência. Se é verdade ou se é um mito, né, Mariana? Isso, exatamente. Tá certo, obrigada pela sua participação. Isso é verdade, eu lembro que na escola a gente pulava muito elástico, ia lá do pé, ia subindo o elástico até o pescoço das colegas e a gente pulava. Isso aí pode desencadear? Ô Mariana, bom dia para você também. Na verdade, seria um impacto, né? Mas toda criança aí de 0 a 10 anos, de 10 a 20 anos, né, já na adolescência, evidentemente, não tem nenhuma contraindicação. Você pode pular sua corda, você pode pular seu elástico, porque na verdade é uma tendência muito pequena, porque a parte hormonal assim, não está desencadeando bastante. Então isso aí ficou mais como um mito mesmo. É como então, um mito. Você deixa aí as crianças que estão ao seu redor fazerem o que elas quiserem, viu? Tá certo, doutor. Prevenir, existe como prevenir? A gente sabe, por exemplo, toda gestante, obstetra indica, né, usar aquelas meias compressivas do meio ali para o final da gestação, no intuito ali de evitar e tal. Tem como prevenir? Ou quem tem predisposição vai ter de qualquer jeito? Priscila, olha, a prevenção, como toda doença hoje, o Brasil está com a medicina desenvolvida, então a prevenção de varizes normalmente é um pilar de 3 coisas, basicamente. Manutenção do peso, atividade física que ajude no retorno do sangue e, evidentemente, o uso da contenção elástica, que é a meia elástica, isso é fantástico. Agora, o que acontece aqui no nosso país, principalmente aqui em Goiás, nosso clima é tropical, é muito quente, mas a contenção elástica, eu falaria para vocês que seria a principal prevenção. Durante muitos anos, as pessoas assim trabalhavam muito com a castanha da Índia e tal. Hoje, o medicamento, na verdade, ele ajuda bastante na melhora do retorno do sangue, a sintomatologia do paciente, mas, na verdade, a gente não usa mais como prevenção. Então, seria basicamente a mulher cuidar do peso, atividade física regular sempre, 3, 4 vezes por semana, isso é muito importante, né? E a contenção elástica. E agora, doutor, falando dos homens, porque homem também tem varize e, às vezes, pelo menos os que eu conheço, mas geralmente ali é na região ali do calcanhar mesmo, do tornozelo. Existe a meia compressiva para o homem ou é só aquela mesmo que a gente conhece, mulher usa aquela, né? Cor da pele, né? Marrom, ou existe também, o mercado já avançou nisso também? Existe sim, Priscila. Hoje a gente tem a meia masculina, normalmente o que beneficia os pacientes do sexo masculino é a meia 3/4, que é fantástica e varia desde média compressão, de alta compressão, mas basicamente as de média compressão. E a cor é aquela marrom mesmo? Existem várias cores, da cor da pele, preta, branca. Então
o homem pode colocar, põe seu terno ali, vai trabalhar tranquilo. Sem problema nenhum, Priscila. Olha só, e vem até aqui abaixo do joelho. Abaixo do joelho. E isso previne. Previne muito, Priscila. O homem que às vezes chega, percebe que no final do dia já está com um pouco de inchaço, às vezes trabalha muito sentado ou muito em pé, isso tudo prejudica o retorno venoso. Prejudica bastante, Priscila. Na verdade, o homem é menos sintomático que a mulher. Muitas vezes, quando ele chega a te procurar e a gente vai estudá-lo com um exame de mapeamento venoso, por exemplo, ele já tem algumas alterações. Mas mesmo com as alterações, eles melhoram bastante com o tratamento clínico, diferente das mulheres. E como a parte estética ainda não, hoje está um pouco mudado. Mas assim, o homem não busca mais o atendimento do especialista pela estética, é mais com dor mesmo. E a meia elástica, durante um segmento da vida dele e praticamente o resto da vida, é fantástica. Olha só, e essas meias compram em qualquer farmácia? Não, existem meias hoje que, assim, tem algumas que são mais populares, que a gente encontra mais em farmácia, mas tem outras melhores, eu não vou falar nomes porque eu não estou aqui para fazer propaganda de meia elástica, que a gente encontra em lojas especializadas. Especializadas, tá certo. Agora vamos falar de tratamento. A mulher, às vezes, que está nos assistindo, que passou por uma gravidez, não tinha nada na perna, e aí saiu aquele tanto de varizes. Qual seria o tratamento? Quais as opções? Tem casos que são cirúrgicos, não tem? Explica um pouquinho pra gente. Gente, olha, como a Priscila falou, de todos os fatores para desencadear, associando-se com a predisposição, a gravidez ou várias gravidezes é o principal fator. Bom, a gente tem desde tratamentos, porque a doença varicosa é uma doença eminentemente cirúrgica. E hoje, felizmente, a gente tem desde tratamentos assim, muito pouco invasivos, que seriam desde as mini-cirurgias, tem as cirurgias convencionais, que atualmente hoje quem trata mais da parte de varizes dá um aspecto mais estético à doença. Inclusive o laser, o endolaser. O endolaser hoje, quando bem indicado, ele é fantástico. Porque existem procedimentos hoje que o paciente ele tem uma volta às atividades entre o terceiro e quinto dia. Olha só. E antigamente criou-se também um mito que a recuperação era de 30 a 40 dias. Praticamente nenhum paciente precisa desse todo o tempo mais hoje. Se o paciente faz, por exemplo, numa sexta-feira ou na segunda-feira, às vezes até ele consegue trabalhar tranquilo. Um endolaser, por exemplo, de safena ou uma mini-cirurgia, perfeitamente. Olha só, isso é ótimo, né? Porque o paciente não perde ali trabalho, ele precisa voltar a trabalho. Ele não é desinserido das atividades, porque muitas vezes o que acontece hoje? A mulher muitas vezes, se não trabalha, entre aspas, né? Ela leva filho para a escola, para o inglês, né? É mãe turista muitas vezes, né? Muitas vezes. E é difícil ela ficar ausente disso aí. Verdade. E a pessoa não pode ser desinserida. A gente está num século hoje que a mulher está muito emancipada, principalmente aqui no Brasil, muito né? ativa, né? Muito ativa, né? Eu brinco, eu falo que a mulher, assim, a gente foi atrás de mais trabalho. Porque antigamente, muito antigamente, a mulher ficava em casa, administrava a casa, cuidava dos filhos do marido. Hoje ela faz tudo isso, mas ela administra empresa, ela é profissional liberal. Piorou, né? Piorou. A gente só foi atrás de mais serviço. E tudo isso acaba acarretando na saúde dela, né? Justo. Então, esses procedimentos todos, 3 dias, ela pode voltar. Entre o terceiro e quinto dia. Terceiro e quinto dia. Vai variar também da extensão, da profundidade. Mas basicamente é isso, Priscila. Precisa usar medicamento oral também, doutor? Tem esse, em alguns casos, não sei? Você diz no respeito à recuperação pós-operatória? No pós-operatório. Basicamente, existem medicamentos linfocinéticos, né, que a gente tem vários deles, que eles melhoram bastante. Eles aceleram a recuperação do paciente, reabsorção de hematomas e dá um conforto maior de pós-operatório. Mas isso não tem que ser uma regra, não é obrigatório. Existem pacientes que eles podem evoluir só com analgesia comum mesmo. Tranquilo. Agora, doutor, vou fazer uma pergunta que mulher quer saber, mas eu acho que homem mais, porque homem é mais mole para dor do que mulher. Dói? O tratamento em consultório? Bom, hoje a gente também, nós temos assim uma gama muito grande no tratamento da escleroterapia ou secagem de vasinhos, né? Existe uma técnica hoje que chama crioscleroterapia. É uma técnica fantástica que o que incomoda, na verdade, na aplicação, ô Priscila, acredite, não é a picada em si, é quando o líquido vai entrar. Ele queima. Ele queima, ele dá um desconforto grande. E a cria, o que é a cria? Você gera o líquido antes de uma temperatura que varia de menos 40 a menos 42 graus. Isso protege mais a pele, dá um conforto muito grande para o paciente. E essa técnica ela é assistida por um outro aparelho que ameniza as picadinhas, que é o Cooling Air, que é um aparelho que gela a perna numa temperatura, dependendo do ambiente ambulatorial, que varia de menos 18 até menos 25 graus.
Claro que essa técnica é propalada com aplicação sem dor, mas ela não é sem dor, Priscila. Mas quem já fez uma técnica sem esse método e com o método, é uns 80% a 70% a menos de dor. Lembrando que deve ser feito pelo especialista, né? Porque tem aí as complicações de realizar a técnica de forma errada, claro, sem dúvida, né? Para acrescentar, a gente tem um laser transdérmico também, que é feito em consultório, tem um resultado fantástico quando bem indicado. E muitas vezes, são as indicações dele? Os fototipos de pele talvez fosse uma indicação bem real. Então, fototipo de pele tipo 3, 4 já não teria uma indicação tão bacana. E assim, a indicação maior do laser transdérmico... O risco de manchar, é grande, de ter manchinhas. E para os vasinhos de face. Os vasinhos de face, o resultado é extremamente diferencial com o laser transdérmico. Os vasinhos de face, né? Como o senhor falou até no começo, aqueles bem fininhos, que a gente até chama de telangiectasia. A luz pulsada teria um resultado bom bom também. Que é tranquilo, o paciente sai dali e pode trabalhar. Sem problema algum. Né? Algo que vale a pena. Quanto mais cedo buscar o tratamento, melhor. Porque é feito muito nos consultórios dermatológicos. É verdade. Com resultados bons, Priscila. Muito bons. Agora, doutor, é verdade que quando a gente trata uma varize e ela desaparece, ela pode voltar a aparecer naquele mesmo lugar? Bom, então o que acontece hoje? Hoje, naquele conceito de classificação de varizes, existem as telangiectasias. Essas telangiectasias que são os vasinhos que a maior parte dos pacientes te procuram no consultório. Verdade, tem muitos que tem, as mulheres vão saber. Ó, geralmente tem muito perto do nariz, é um lugar muito comum, às vezes assim na bochecha, mas acho que perto do nariz é o lugar mais comum, mais comum. Bom, essas telangiectasias, elas podem ser simples quando elas estão isoladas. E a escleroterapia tem um resultado fantástico. O paciente faz, se for bem feito o tratamento, elas não voltam mais, gente. Outras, a longo prazo, podem aparecer. Pelos fatores desencadeantes que estão ao redor das mulheres. Contracepção, atividade física, etc. Bom, mas quando a telangiectasia ela é combinada de microvarizes, que são aqueles vasinhos fininhos, mas que na verdade eles ficam noutra localização, no subcutâneo, que ficam mantendo aquele ponto. Se o médico não tratar primeiro as microvarizes... Que são mais profundas um pouquinho, naquele ponto que foi feito, pode melhorar um pouquinho, mas daqui 3, 6 meses, ou talvez um ano antes disso, elas vão voltar, que é recanalizar. Então, essa avaliação, essa abordagem, principalmente na primeira consulta da mulher, tem que ser muito bem feita, para que o paciente ele não tenha um custo maior de tratamento, que ele tenha um resultado melhor também. E aí uma coisa também, o senhor falou que a gente pode ressaltar, a mulher ela trata, mas ela tá aí, vamos colocar aí nos seus 30, 35 anos, faz uso de anticoncepcional. Exposta a vários fatores. O próprio uso do anticoncepcional pode fazer aparecer novamente, não quer dizer que o tratamento não foi bem feito. Não foi eficaz, claro. Tem que olhar, então realmente tem que fazer um histórico ali da paciente mesmo, né? É claro, Priscila. Agora, doutor, uma outra coisa que às vezes as mulheres ficam com receio, tem medo, apesar que hoje eu acho que não precisa mais ter medo, porque a dor diminuiu bastante, o tempo de recuperação diminuiu bastante. Mas fala um pouquinho das complicações, quando o paciente não trata as varizes, o que aquilo ali pode acarretar na saúde a longo prazo? Isso. Bom, gente, a gente falou muito de estética aqui, mas essa pergunta, Priscila, é muito importante. A longo prazo, como é uma doença crônica e progressiva, e existem pacientes que têm veias bem dilatadas, a chance de nessas veias o paciente ter um processo inflamatório, que é a tromboflebite, que não deixa de ser uma trombose, Priscila, só que do sistema venoso superficial. Então a chance disso é ruim, o paciente ele tem que parar de trabalhar, ele fica parado muito tempo. E muitas vezes, nos pacientes que não tratam, ele pode assim evoluir ainda com úlceras, ele pode ter eczemas, inclusive erisipelas. E claro, o paciente que tem veias muito calibrosas, e se tem um processo inflamatório na veia calibrosa, pode atingir um vaso profundo. E o paciente pode desenvolver uma trombose venosa profunda. Que é muito grave, né? É muito grave, né, Priscila? Então, o mais importante, como toda doença no Brasil hoje, é a prevenção, né, Priscila? A prevenção é tratar quanto mais cedo, melhor. Isso. Não ficar com aquele negócio, eu não tenho tempo para ir no médico, eu brinco, né? Claro. Você não tem tempo para cuidar da saúde, depois vai acabar arrumando tempo para cuidar da doença. Justamente. Tem que olhar. Pessoa que tem pai, mãe, vó, que tem bastante varizes, já é uma jovem, às vezes, que precisa começar a prevenir, às vezes começar a usar meia. Com certeza, Priscila, justo. Doutor, uma paciente que não tem, ela hoje não tem nada,
às vezes ainda não faz uso de anticoncepcional, nunca engravidou, tá ainda aí jovem. Mas ela olha para a perna da mãe, tá cheio de varizes, da avó, do pai, que também é comum. Ela já é indicado para ela, às vezes, usar a meia 2 vezes por semana para tentar prevenir ou não tem necessidade? Priscila, na verdade, a prevenção, como a gente está falando, é a coisa mais importante. Para essa paciente em particular, se ela for uma pessoa cuidadosa, seria interessante ela fazer a procura de um especialista, porque quem vai orientá-la realmente é um especialista. Agora, a meia elástica, na verdade, ela não é prescrita só para as pessoas que têm varizes. Por exemplo, uma pessoa que vai viajar para fora, que fique 9 horas sentado, ela já tem indicação de fazer uso da meia. Porque a meia, na verdade, ela vai melhorar o retorno do sangue da pessoa. Então, assim, essa queixa de peso, de cansaço, muitas vezes a melhora é muito grande com a meia. Mas, basicamente, o paciente que tem uma tendência de ter familiares em casa, é sempre importante fazer a consulta com um especialista. Prevenir é o melhor Justamente, remédio, Priscila, né, doutor? Não que ela tenha que ir ou para operar ou para fazer a aplicação, mas para ela ter uma orientação. Ela saber até quando ela precisa procurar, né? Claro. Quando aparecer alguma coisa, saber até identificar. Justamente. Hoje no Brasil, gente, a gente tem a satisfação de falar que a nossa medicina hoje é de grande mundo, né? Verdade. Então, ela não é curativa mais hoje. A gente não tem que esperar ter uma complicação. Tem os planos de saúde, tem tanta orientação, né? Tem a mídia que informa. Então, é a prevenção que é a coisa mais importante, né? Independente de eu estar aqui, acho que para todos os segmentos, né? É verdade, sem dúvida alguma. Doutor Vladimir, muito obrigada por ter vindo aqui. Muito obrigado a você, Priscila. Acredito que esclareceu bastante, viu? Obrigado, gente. Nós vamos para um rápido intervalo, mas já estamos voltando, hein? Não saia daí. Voltando do nosso intervalo, eu quero aproveitar e mandar um abraço para as meninas do Expressão do Olhar. A equipe Expressão do Olhar está há mais de 8 anos realizando artes em fios, design de sobrancelhas perfeitas. Fica ali na Avenida T4, próximo ao Albas Restaurante. Você que ainda não conhece, vale a pena ir até lá e conferir esse trabalho que realmente dá uma diferença muito grande no seu olhar. Agora, vamos continuar falando de saúde e de estética também. Vamos conversar agora um pouquinho sobre as estrias. Você sabe por que elas são causadas? Por que elas aparecem? O que pode provocar o aparecimento delas? O que pode prevenir? Não? Então, confere agora essa entrevista, esse quadro, para você aprender tudo sobre estrias. A primeira pergunta é da Fernanda e ela pergunta o que é estria, né? Por que ela aparece? E tem uma imagem que vai ilustrar o que eu vou explicar agora. A gente tem aí um fio de telefone, né, intacto e ileso, ali a primeira imagem ali no canto. E é assim que as nossas fibras estão, né? A princípio, elas estão ali certinha, toda bonitinha. Aí essa segunda imagem eu achei interessante. Olha só, 90% das pessoas já tentaram arrumar isso e não conseguiram. É o que acontece mais ou menos com a nossa pele, com as nossas fibras. E na última imagem você pode ver que já esticou o fio inteiro e ele não consegue voltar àquela imagem original. É isso que acontece com a nossa pele. O que é a estria? Por que ela aparece? Porque as fibras elásticas, elas são esticadas, elas são estiradas, podendo ou não acontecer o rompimento delas. Quando elas se rompem ali, quando elas se esticam, muda a morfologia inicial dela e aparece a estria. Seria até uma forma de cicatriz, a gente pode chamar vulgarmente assim. E depois de esticada, depois de estirada, igual o fio do telefone, a gente não consegue fazer ele ficar bonitinho de novo, né? Voltar àquela imagem original. Claro que hoje o tratamento da estria está muito avançado, a gente vai falar mais à frente sobre isso. Mas para você de casa entender o que acontece é isso. As fibras elásticas, né, que são tanto o colágeno, tanto quanto a elastina, que estão presentes, na verdade, a gente vê a estria nessa camada superficial, que é a epiderme. Mas ela se encontra, na verdade, na derme, que é a segunda camada da pele, que é onde estão presentes essas fibras.
né, que quando esticadas, quando rompidas, dá aí as terríveis estrias. E a segunda pergunta foi via Twitter, da Bia Lima. A estria pode aparecer em qualquer lugar do corpo? Pode sim. A localização varia conforme o sexo, né? A estria aparece tanto em homens quanto em mulheres. Claro que a prevalência em mulheres é muito maior do que nos homens. Nas mulheres, geralmente aparece o quê? Nas mamas, no abdômen, nos quadris, nas coxas. Quadris e coxas correspondem a mais ou menos 60% da incidência quando aparece nas mulheres. Nas gestantes, por exemplo, 50% vão aparecer ali na região abdominal, no abdômen. Então, varia a localização. Nos homens, um local muito comum é no dorso. Nas costas, é um local muito comum de se aparecer. Perto aqui das axilas. E aí a gente já vai falar daqui a pouquinho sobre a etiologia, né? Sobre o que pode levar ao aparecimento das estrias. Ela pode aparecer em qualquer lugar do corpo, desde que ali haja um estímulo para que ela apareça. A nossa próxima pergunta: por que algumas mulheres têm estrias e outras não têm, né? Por que algumas são aí presenteadas com as estrias e outras não? É a pergunta da Flávia, que mandou aí pelo Facebook. Bom, aí a gente já fala até da etiologia, né? Do que causa. Tem uma outra imagem aqui que relata a primeira causa que eu vou explicar, que são o quê? São os estiramentos. Eles podem acontecer, como está ilustrado ali, por práticas esportivas. Bailarinas, as ginastas olímpicas, os que lutam ali, né? Aquela imagem é de uma luta de taekwondo. O que acontece? Quando a pessoa faz movimentos de forma repetida, movimentos que exigem ali do corpo, do membro, né, especificamente que está sendo utilizado, um estiramento, e esse movimento ele é repetido várias vezes, pode acontecer aquele negócio, é igual o fio do telefone. A gente começa puxando um pouquinho, vai avançando, vai passando de nível lá no balé, vai esticando um pouquinho mais, vai esticando, vai esticando, vai esticando. Quando você solta, ela não volta mais. Ela fica esticada. Ela não consegue voltar mais do jeito que ela estava. Então, isso é até um alerta também. Lógico, prática esportiva é excelente. Nós temos que sempre procurar ir realizar esportes, mas tem a idade apropriada, a intensidade apropriada, né? Fica aí um alerta até para os pais. Tem pais que desde cedo já quer pôr a menina no balé, já quer pôr o menino numa luta. E às vezes o corpo dele não vai acompanhar aquele movimento, aquela atividade, e vai acabar forçando ali a pele a se estirar e pode ocasionar as estrias. Então, prática esportiva pode ser um dos desencadeantes da estria. Uma outra causa também são as alterações hormonais. É tão interessante, se você observar comigo, crianças, pré-adolescentes, as mulheres, vamos pegar as mulheres que são as mais ali atingidas pelas estrias. As mulheres antes da menarca, antes da primeira menstruação, é muito difícil ter estrias. Geralmente é logo após a primeira menstruação, onde tem um boom ali de hormônios, né? Tem as alterações hormonais. Mulheres também mais maduras, após ali os seus 45 anos de idade, é muito raro aparecer estria após essa faixa etária. Então, realmente, a gente sabe que tem fatores endócrinos, fatores hormonais, os hormônios, os glicocorticoides que influenciam sim no aparecimento da estria. A gente pode mostrar aí uma gestante, que é uma fase maravilhosa da nossa vida, mas realmente onde há uma descarga hormonal. 50% das gestantes são aí acometidas com as estrias. Outras causas, tem as causas genéticas, essas não tem como a gente mudar mesmo, né? São alterações na microcirculação que predispõem à estria. Eu costumo brincar, falo, olha, se a sua mãe, se a sua avó teve estria na gravidez, na fase ali adulto jovem, é provável que você tenha aí também. Então, às vezes, o cuidado, a prevenção tem que ser muito maior, né, do que em mulheres que ninguém na família tem estria, por exemplo. A gente sabe que tem esses fatores genéticos também. E
outros fatores, né? Que aí entra até no estiramento também, aquele tal negócio engorda, emagrece, faz aquelas dietas loucas, emagrece pro verão, para ir pra praia, para ir na formatura e depois engorda tudo de novo, a pele estica de novo. Isso predispõe também ao aparecimento de estrias. E uma outra causa que também é muito comum e infelizmente a gente não tem como agir, que são aquelas pessoas que por motivos de doenças fazem uso de corticoterapia, fazem uso de corticoide. Pode ser o corticoide sistêmico, a gente sabe aí que várias doenças são tratadas com corticoide sistêmico e a pessoa às vezes tem que tomar 1 ano, 2 anos, 3 anos, predispõe ao aparecimento de estria. Geralmente a gente vê os pacientes com muita estria. E também o corticoide às vezes local, mas oclusivo, aqueles que a gente precisa ocluir para aumentar até a potência desse corticoide ali no local. Pode também aparecer estrias ali no local. Deu para esclarecer, né? Vamos lá para a nossa próxima pergunta. Por que algumas estrias são verticais e outras horizontais? A Carol perguntou isso no Twitter. Carol, vai do trajeto, né, da fibra. Vai seguir o trajeto da fibra elástica ali que foi rompida, que foi estirada. A nossa próxima pergunta já é da Alexandra, também no Twitter. Os homens também têm estrias? Tem, Alexandra, os homens têm estrias sim. Menos frequente, é menos comum do que as mulheres, mas os homens também têm estrias. Aí olha só, a Jéssica pelo Facebook, estria tem cura? Bom, estria tem tratamento. A gente trata a estria. A estria, ela é... Hoje em dia, geralmente, a gente não usa somente um tipo de tratamento. Nosso tratamento para estria envolve várias técnicas, 3 técnicas, às vezes até 4 técnicas, para a gente tentar suavizar aquela pele. Ah, ela vai desaparecer 100%? É difícil, mas a gente vê casos aí de mulheres que procuraram tratamento logo no início, logo que as estrias apareceram. E o tratamento, assim, a melhora foi excelente, fica muito discreta, praticamente imperceptível, né? Agora, como a gente deu o exemplo ali do telefone, voltar ali o fio pro lugarzinho é mais difícil, mas a medicina tem avançado bastante aí e dá pra gente conseguir melhoras consideráveis. Olha só, outra pergunta aqui. Qual o momento certo para tratar a estria? Quanto antes, melhor, né? Assim que ela aparecer, a gente sabe que a resposta naquela estria rosadinha, a estria vermelha, é bem melhor, bem mais rápido do que naquela estria já antiga. Eu vou aproveitar e vou falar para vocês a diferença. Nós temos, todo mundo conhece 2 tipos de estria, né? A vermelha e a branca, mas na verdade nós temos 3 classificações aí do grau, dos níveis das estrias. A primeira é aquela rosadinha, vermelhinha, quando ela acaba de aparecer, que é a estria inflamatória, digamos assim, tem uma reação inflamatória ali no local. É o melhor momento para a gente tratar, é o momento em que a resposta vai ser bem melhor. Tem a estria atrófica ela já está o quê? Já está mais branca, ela já tem uma certa depressão ali no meio dela, a gente já vê uma depressão. E ela não tá branca, ela tá hipocrômica, a gente fala hipocrômica. Ela é mais clara do que a pele ali ao redor, a pele saudável ao redor. A estria atrófica seria o avanço dessa estria, a estria nacarada, perdão, é o avanço, é a progressão dessa estria atrófica. Ela já tem aquelas linhas longitudinais ao longo da estria. Você tem o trajeto da estria e no meio dela você tem aquelas linhas verticais. Já é a estria atrófica, já é aquela estria velha, aquela estria antiga. Tem como tratar essa estria? Tem, mas o tratamento comparado com quem está ainda com aquela estria rosadinha é bem menos satisfatório. Quanto antes a gente trata a estria, melhor é. Vamos lá para a nossa próxima pergunta. Dá para prevenir? Dá para prevenir? Dá para prevenir parcialmente, digamos assim, né? Porque as alterações genéticas, condições genéticas, a gente não consegue interferir.
Se você tem alguma patologia, alguma doença que você precisa fazer uso de corticoide por longo tempo, a gente também não pode interferir, porque você precisa fazer uso desse medicamento. O que a gente pode agir? Onde a gente pode agir? Nas causas do estiramento, por exemplo, nos exercícios físicos a gente pode tomar esse cuidado, tentar diminuir ou tirar, não dá, eu preciso continuar minha atividade física. Ou a gestante, por exemplo, a pele dela, o abdômen dela vai se esticar, não tem jeito. A gente pode preparar essa pele. Como que a gente faz isso? A gente já sabe que uma pele hidratada, ela é muito mais resistente à estria do que uma pele ressecada. Ainda mais em Goiânia, onde o clima é quente, a umidade é relativamente baixa, é um pouquinho seco, a gente precisa estar hidratando. Hidratando com produtos tópicos que a gente passa mesmo no corpo, mas também hidratação oral, é a gente ingerir aí de 2 a 3 litros de líquidos ao dia, isso melhora a hidratação da nossa pele. E, sem dúvida alguma, uma outra coisa que hoje já é tido como um problema de saúde pública, né? Que é o aumento do peso, é o ganho do peso. E eu pus essa imagem aí porque hoje a gente vê que a obesidade infantil tem crescido bastante. E a criança, ela é obesa porque ela imita os hábitos dos pais. Se os pais têm uma alimentação saudável, uma alimentação balanceada, é mais difícil que essa criança seja obesa. É mais difícil que depois essa criança que está aí um pouquinho acima do peso, chegue na adolescência e fique na luta com a balança. E aí, incentivado às vezes, né, pela própria mídia, pelos amigos, faça aquelas dietas loucas, emagreça, logo depois já engorda tudo de novo e fica nessa luta mesmo. Então, cabe aí também a consciência dos pais, né, de mudar os hábitos alimentares, ter uma alimentação mais saudável, mais rica em frutas, em verduras. A gente esquecer um pouco esses fast foods, né, deixar mesmo para ser aquela coisa de vez em quando, no final de semana, nas férias, porque isso vai relatar em tudo na vida das nossas crianças, né? Não somente no caso das estrias, mas na saúde como um todo. Então, uma das formas de se prevenir o aparecimento das estrias é prevenir esse estiramento da pele. E a gente sabe que esse negócio de engordar, emagrecer, estica bastante a pele. E falando já no tratamento, olha só, a Anne fez essa pergunta pelo Facebook, perguntou sobre o tratamento. Hoje nós temos no mercado várias técnicas, avançou demais o tratamento das estrias. E o tratamento, basicamente, ele visa estimular, né, a neocolagênese. O que é isso? É eu estimular a formação de colágeno, a produção de colágeno. Na derme, a célula responsável por essa formação de colágeno é o fibroblasto. Então, tem hoje tratamentos, tem hoje técnicas que a gente estimula esse fibroblasto a produzir mais colágeno, né, que está ali defeituoso, produzir mais daquela fibra que foi danificada. E também o tratamento visa também causar o quê? Uma hipertrofia no tecido que foi acometido. Hoje a gente faz, como eu falei antes, né, quando a estria novinha, ela está ainda rosadinha, melhor é a resposta. A gente usa os cremes domiciliares, tanto aqueles que você usa durante o dia, quanto aqueles que você usa à noite. Geralmente eles causam uma esfoliação na pele, pode às vezes causar um pouquinho de prurido, né, de coceira ou não, vai depender também da resposta da pessoa ao creme, né, ao produto, que são vários ácidos que a gente usa. A gente usa também vários peelings, né, que aí no caso são os peelings corporais, que é feito em consultório médico, que também acelera essa renovação celular, melhora a resposta do fibroblasto na produção do colágeno. Tem também os fatores de crescimento que a gente usa através da técnica de intradermoterapia. A gente vai com a seringa, com a agulha e vai injetando ali no trajeto da estria. A gente usa, tem vários tipos de fatores de crescimento. A vitamina C dá uma resposta muito boa. O silício também responde muito bem. Centela asiática. E aí no mercado, graças a Deus, há vários produtos que a gente pode utilizar. A carboxiterapia, embora ainda não haja uma confirmação científica, a gente vê no consultório, no dia a dia, que os pacientes respondem muito bem.
o gás injetado ali na estria, ele causa uma alteração e ele faz com que ele estimula, tentar explicar para você entender, as células ali a se reorganizar. É como se fosse uma agressão que eu fizesse. O organismo entende que aquilo ali é uma agressão e as células todas se reúnem para tentar combater aquilo dali e acaba provocando uma reorganização ali naquelas fibras. Tem os lasers também que têm sido utilizados. Mas o que é importante no tratamento da estria? A gente nunca usa uma técnica só. Como é algo difícil para a gente reverter, é algo difícil para a gente melhorar aquele aspecto, principalmente quando ela já é uma estria antiga, uma estria nacarada, onde já tem flacidez ali, já tem aquelas linhas longitudinais ao longo da estria. É mais difícil, então o que a gente faz? A gente usa várias técnicas, a gente estimula a formação daquele colágeno, a gente estimula a hipertrofia daquele tecido com várias técnicas, porque assim o sucesso é bem maior, a satisfação é muito maior. O que é importante, que eu quero deixar para você, você que tem estria, que a estria às vezes acabou de aparecer, tá ainda rosadinha, vermelhinha, é importante você procurar tratamento. Tem casos de estrias rosadas, estrias que acabaram de aparecer, que somente com os cremes domiciliares já se solucionam. Então, quanto antes, melhor o resultado, mais barato o tratamento, porque você não precisa despender de tantas técnicas e, sem dúvida alguma, menos tempo você fica com aquilo ali, né? Porque não deixa de ser também um problema que a autoestima nossa vai lá embaixo. Acho que nenhuma mulher que tem estria gosta de ter estria. Então, vale a pena você procurar um dermatologista para avaliar a sua pele, avaliar o grau da sua estria e procurar tratamento. Porque, graças a Deus, a medicina nesse aspecto avançou e muito. E para você que gosta de se produzir bastante para sair, à noite a gente precisa estar com aquela maquiagem um pouco mais marcante, né? E às vezes a gente fica na dúvida, a gente sempre faz a mesma coisa, passa a mesma sombra e quer às vezes dar um pouquinho, variar um pouquinho, né? Fazer uma maquiagem diferenciada.
E já na reta final aqui do nosso programa, quero convidar você para conferir o nosso Pro Corpo, que traz dicas de caminhada. Não dá, gente, para ficar dando desculpa mais. Você que não consegue ir para academia, não tem tempo de fazer uma aula, alguma atividade específica, caminhada todo mundo consegue. Nem que seja aí no quarteirão de casa, na praça próxima à sua casa. E hoje o Procorpo vai trazer dicas de como você intensificar aí a sua caminhada, poder fazer o seu exercício, prevenindo aí possíveis lesões. Procorpo agora para você. Bom dia, mulheres! Bom dia, Bispa Priscila! Hoje nós estamos aqui mais uma vez no parque para mostrar a importância da caminhada e hoje falando também sobre a corrida. E olha que delícia, que privilégio hoje, esse solzão e o tanto de árvore, de verde. É muito bom e muito importante estar selecionando um lugar tão gostoso para você estar fazendo a sua atividade do dia, viu? E hoje, como nós vamos estar falando sobre a corrida, é um pouquinho mais complicada que a caminhada, na verdade. Para quem está iniciando, indico a caminhada, mas quem já está naquele pique todo, vamos passar para a corrida. E a corrida, para a pessoa, para a mulher passar para a corrida, ela tem que estar preocupada com o seu corpo, com o alinhamento do seu corpo, com a roupa, com a saúde, com a alimentação, ver se está tudo ok. Vamos dar dica hoje sobre tudo isso para ver se você está preparada para vir para a pista e correr com a gente, viu? Escolhi algumas meninas, aquelas daquela vez, chamei elas para participar com a gente de novo para mostrar sobre a postura. Qual que é a postura ideal? Você sabe qual é a postura ideal para correr? Vamos começar lá pelos ombros. Aqui, ombro e pescoço. O nosso ombro e pescoço tem que estar alinhado com a nossa coluna. Vamos virar aqui de ladinho. A nossa cabeça tem que estar alinhada com o nosso corpo, nem muito para frente e nem muito para trás. Isso, tem que estar alinhado, o queixo alinhado, não levantando demais o queixo. Os ombros naquela postura bem metida de mulher, com os ombros lá para trás, nada curvado. Tudo lá para trás, tá bom? Prendendo o abdômen. Essa contração de abdômen é muito importante porque, além de tirar aquela barriga horrorosa, que ninguém tem, né? Porque as mulheres são todas magrinhas, você vai melhorar a sua postura, sim, para andar. Quanto mais contrai o abdômen, melhora a postura, tá bom? E a perna tá também dando uma olhada se você tá pisando corretamente, se você não tá pisando, lateralizando ou inclinando para algum lado. Tudo isso é muito importante. Nós vamos demonstrar uma caminhada bem bonita, bem ajeitada para vocês de casa olhar, tá bom? As meninas vão andar e vocês vão observá-las de costa. Então vamos andar aqui na pista como vocês caminham normalmente, vai andando. Tem que observar o alinhamento dos ombros, o alinhamento do quadril, se não está inclinando mais para um lado que o outro. Olha o senhor participando também da entrevista. Ele tá todo, olha lá o pique da corrida, que tá correto também, viu? Isso, meninas, agora pode voltar. Olha de frente. Também, veja se os ombros estão lá para trás, se está alongado, se o abdômen está contraído. Com um sorriso no rosto, achando maravilhosa essa caminhada, né? Agora, falando um pouco sobre a corrida vai um pouco mais além, você tem que estar com preparo melhor, tá bom? Com um fôlego melhor. Toma uma aguinha, dá aquela descansada e vamos para a corrida. Você pode começar a corrida com um intervalo, avançando da caminhada para a corrida com um intervalinho entre uma e outra. Não adianta querer começar diretamente na corrida, geralmente você não vai dar conta, vai cansar muito e não vai render o seu treino do dia. O que você pode fazer? Começa dando uma caminhada de 2 a 5 minutos e tenta correr 1 minutinho só e vê se dá conta. Se não der, marca quantos minutos ou quantos segundos você conseguiu e depois volta a caminhar. Você vai fazer esse ciclo nessa primeira semana que você for fazer. Vamos combinar que tem que ser todos os dias. Ou se não, no mínimo, uma
quer dizer, 3 vezes na semana, né? Ou uma vez por semana, ou no mínimo 3 vezes por semana, tá ok? Então vamos lá, vamos ver como que é correr? Agora eu quero ver, hein? E não é pra ficar cansada, foi? É uma corrida, isso. Olha só, tem que procurar bastante ajeitar o corpo, isso, e não desestabilizar de um lado para o outro. Pode voltar, meninas! É muito mais rapidinho, então o seu treino rende mais, mas cansa também. Verifica se você está pisando igualmente de um lado para o outro. Você pode fazer essa flexão de cotovelo que ela acontece normalmente. Isso, bem diferente, né? O que acontece? O fôlego parece que é mais, cansa mais, é mais requisitado. O seu coração é mais requisitado, o seu trabalho pulmonar também é mais requisitado. Tanto que o coração acelera. Por isso que você não adianta começar direto na corrida. Começa caminhando que depois vai dar tudo certo, tá bom? Outra coisa, a corrida, ela, além de estimular muito o seu coração e muito o seu pulmão, todo o seu corpo trabalha mais, é importante você saber se não tem nenhum problema com o seu joelho, se tá tudo ok com o seu joelho, ok? Esse final de semana eu quero ficar sabendo aí, manda notícia pra mim que você começou a caminhada ou até a correr. Se você não corria, começa, tá esperando o quê? Eu tenho certeza que o seu resultado para emagrecer ou para ficar melhor, para se sentir mais bonita, vai ser muito mais rápido e muito melhor, viu? Um beijo enorme e agora eu vou correr junto com as meninas, porque eu não posso ficar parada, né, Bispo? Beijão, até final de semana que vem. Tchau. É isso aí, gente. Apaixonados 2013 está chegando. O tema, né, desse encontro vai ser intenso e eu tenho certeza que vão ser dias realmente de busca intensa por Deus. Vão ser dias em que a gente vai separar ali para realmente se alimentar do Senhor, a verdadeira festa do Espírito Santo. Você que quer participar conosco, quer estar ali conosco no Tatersal da Pecuária durante esses dias de carnaval, pega o telefone e liga 3541-4322, 3541-4322 ou 3240-4900. 3240-4900. Você tem mais informações sobre o Apaixonados. Fica ali sabendo como fazer a sua inscrição. Vamos ter estacionamento lá, então você pode ir com o seu carro sem problema e realmente separar esses dias aí para receber do Senhor, ter a sua vida transformada, impactada por Ele. Não deixe de participar, eu vou estar lá, o Bispo Fábio vai estar lá. Fora que tem aí, né, como você viu, Mariana Valadão, Pastor Felipe Valadão, Antônio Cirilo, show com pregador Lu, DJ PV. Não dá pra ficar de fora, gente. Eu tenho certeza que vão ser dias mesmo que nós seremos muito alimentados ali e a nossa vida vai ser mudada, com certeza. Nosso programa chegou ao final. Sábado que vem eu tô aqui de volta com mais Ser Mulher pra você.